Palavra Final, com Alexandre Garcia, direto de Brasília. Bom, o primeiro assunto de hoje é o grande assunto nacional, né? O encontro de Lula com Trump marcado para a semana que vem. O ministro Mauro Vieira, eu acho que estava meio tonto, disse, não, vai ser por telefone. Uau! Dando essa desimportância a um assunto de extremo interesse nacional, está brincando. Devia estar muito cansado para dizer isso. Está marcado para Casa Branca. Imagina a inveja dos japoneses. Trump estava sem agenda para os japoneses não tiveram dúvida, atravessaram meio mundo, foram para Washington, para um hotel vizinho da Casa Branca e avisaram, estamos aqui. Na hora que tiver uma folguinha na agenda, nós corremos para a Casa Branca para negociar. Lula não. Trump anuncia na ONU, depois de dizer, olha, o Brasil está escorregando nos direitos humanos, corrupção, armas, drogas, mas principalmente direitos humanos, né? Mas eu me encontrei com Lula, correu aí um clima, né? Uma química, gostamos um do outro e marcamos encontro para a semana que vem. Ele disse 2 vezes, marcamos encontro para a semana que vem. Quando a gente marca encontro, a gente não diz, eu te ligo depois. Não. A gente marca encontro, é encontro. Duvido que o presidente vá dizer para o país, eu não ligo para a economia do país, para as instituições do país, eu não vou me encontrar com Trump, embora ele tenha oferecido esse encontro. Não, claro que não vai dizer. Inventar aí, olha, está sem combustível para aviões oficiais. Não, também não vai servir, porque tem aviões de carreira que podem levá-lo também. Né? Combinamos de nos encontrar na próxima semana. Né? É a oportunidade de o presidente defender a soberania de que ele tanto fala e, sobretudo, os interesses da economia do país, vale dizer, os interesses dos pagadores de impostos que, com esses impostos, sustentam o Estado brasileiro, de que o presidente Lula é chefe. O presidente Lula, por sua vez, deu uma entrevista lá em Nova York, confirmando o encontro. Né? Ele diz assim, eu já estava de saída quando o Trump veio com uma cara muito simpática e agradável. Acho que pintou uma química mesmo. Ele também gostou do Trump, assim como gostou do outro republicano, do Bush, do George W. Bush. Já falei aqui para vocês que disse, você cuida daquele maluco lá, o Chávez da Venezuela, mas não se meta no que eu vou fazer lá com o Saddam Hussein. Não? Chegou a especificar já um pouco do tema, quanto às terras raras brasileiras, de que os americanos necessitam e dependem da China, aqueles minérios raros, e nós temos isso aqui. Ele se queixa que nada é processado no Brasil, que ele gostaria que fosse processado no Brasil. É incrível, por exemplo, que a gente mande minério de ferro para a China e depois importemos trilhos da China. É um negócio de doido. Né? Ele mesmo reconhece que as nossas terras raras hoje são processadas na Ásia. E que não vai discutir soberania. Mas então, não tem saída. É ir ou ir à Casa Branca. São os interesses do país acima de gastos de combustível. Eu não sei se a Janja gosta de museu, ela pode ir
a Washington tem museus maravilhosos. Aeronáutica e espaço, artes de pintura, excelentes. Bom, o embaixador Rubens Barbosa, que foi embaixador em Londres e em Washington, está aposentado agora, mas foi chamado pela Comissão de Relações Exteriores do Senado essa semana. Acho que foi no mesmo dia em que Lula estava lá e o Trump propondo o encontro, porque ele não sabia ainda da proposta do encontro e disse que o único país que não conversa com os Estados Unidos no mundo é o Brasil. Será que isso interessa aos brasileiros? Perguntou lá na Comissão de Relações Exteriores do Senado. Né? Disse que o país está sem planejamento, que tem que fortalecer o país. Como é que o país se fortalece interna e externamente? Com a economia, com a capacidade de defesa, e aí pode se projetar no mundo. Mas ele disse que o Brasil não tem excesso de poder para se projetar no mundo, representar o hemisfério meridional ou investir na Ásia. Ele diz assim, é uma potência média regional, teria que tratar na América Latina e não perder tempo onde não tem força. Gente, é a minha mania de ler a Constituição, que é a nossa Bíblia secular, e eu acho que tem gente que tem a mania de não ler a Constituição ou não entende. Artigo 4º, bem no início, dos princípios fundamentais do Brasil. Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. A Constituição está indicando onde aplicar o nosso poder, a nossa política externa. Não é? Eu estou com uma realidade aqui para mostrar para vocês, já já vocês vão saber por quê. É que o Eduardo Talhaferro, o chefe daquele comitê do TSE de combate à desinformação, estava no seu 3º depoimento hoje no Congresso Nacional, mais exatamente numa subcomissão da Comissão de Comunicações, uma subcomissão de combate à censura. E ele lá explicou que, sob a orientação, as ordens severas e exigindo rapidez do ministro Moraes, trabalhavam lá dentro um trabalho muito cansativo para fazer um mutirão contra a direita nas eleições. Né? Aí ele cita, as pessoas estão trabalhando e por acaso tem um que ontem perdeu o visto americano, o José Levi do Amaral Júnior, até eu citei ontem, porque ele trabalhou no governo Bolsonaro, trabalhou com Paulo Guedes, trabalhou antes no governo Temer com o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, que o levou como secretário-geral do TSE. Está citado como um dos artífices dessa perseguição à direita. Né? E aí, vejam só, lá na Comissão de Combate à Censura, por que eu estou falando nisso? Porque eu peguei, de novo, aleatoriamente, na coleção que eu ganhei da Realidade, um exemplar do mês de junho de 1967. Portanto, governo militar. Capa por censura o que você não pode ver. Aí está aqui, texto do José Carlos Marão e do Afonso de Souza. Isto é proibido. Em Brasília, 17 funcionários públicos decidem que filmes crianças podem ver, que adultos podem ver e que ninguém pode ver.
com esses 17 homens está o poder de decretar. Está escrito aqui. Né? Aí tem fotos da censura trabalhando. Fotos aqui. Olha aqui. Foto da censura trabalhando. E não foi censurada a revista. A revista foi publicada. Aí eu lembro, já que o Talhaferro tocou nesse assunto, nesse mutirão, lá no TSE, o relator foi o ministro Benedito Gonçalves, o que ontem perdeu o visto, o do missão dada, missão cumprida, que se censurou. Até o fim da eleição, até que terminasse a eleição, a Brasil Paralelo não podia publicar o documentário sobre quem mandou matar Bolsonaro. Também pegou a Foco no Brasil, Folha Política, decisão do TSE. Quantos anos depois? De 67, 33, mais 25, 58 anos depois. Não, 58 não, menos do que isso, porque foi na última eleição, na eleição de 22, portanto, 65 anos depois. No governo militar, publicava a reportagem denunciando a censura. Aqui não pôde. Depois a gente fica bravo quando o Lula vai para a tribuna e diz que o Brasil está fazendo censura. De Brasília, Alexandre Garcia. A palavra final com Alexandre Garcia, direto de Brasília.